Olá, wakandenses eternos! Olá, wakandensas eternas! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje tá nos cinemas a continuação do filme de super-herói da Marvel que foi um sucesso absoluto em 2018, ultrapassando a marca de 1,3 bilhão de dólares nas bilhetérias mundiais ao exaltar a cultura afro num filme de gênero e valorizar um elenco predominantemente negro, coisas que Hollywood estava precisando há bastante tempo. Essa sequência aqui agora sofreu atrasos por conta da perda do querido Chadwick Boseman, que exigiu reescritas pesadas no roteiro e mais tarde por conta da Pandemics também. Mas finalmente tá aí pra quem quiser ver e dessa vez trazendo aos holofotes também a cultura de nativos americanos para abordar ainda com mais força a problemática da exploração de povos e seus reflexos até hoje. Mas será que deu certo? É o que a gente vai conversar agora. Sendo assim, bora! O hino de Wakanda é waka 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 O peixe favorito do vilão é o namorado? Aqui no Brasil o pessoal fura sinal vermelho de madrugada, mas em Wakanda, para sempre? Tudo isso e muito mais agora. Depois da morte do rei T'Challa, sua mãe volta a assumir o trono de Wakanda, mas o reino fica sem um Pantera Negra até por causa da extinção da erva coração. Porém, quando o governo do Estados Unidos não consegue acesso ao vibrânio de Wakanda, eles descobrem outra fonte do metal nas profundezas do oceano. O que ninguém sabia era que o elemento estava sendo protegido por uma comunidade subaquática que, se sentindo ameaçada agora, emerge à superfície para declarar guerra ao mundo, exigindo que Wakanda se posicione contra ou a favor. Pois é, povos que não se entendem. Isso me lembra como é importante ter conhecimento de línguas estrangeiras pra gente não acabar se metendo em encrencas internacionais por aí por não saber se comunicar. Por isso hoje recomendo o Cambly pra quem estiver precisando aprender ou aperfeiçoar o seu inglês, seja pra se dar bem em reuniões de trabalho, viagens ou mudança pro exterior, já pensou? Ou entrevistando alguém que você admira. Congratulations. Ah, e tem uma novidade. No Cambly agora a gente pode fazer aula em grupo. Eu fui convidado para fazer uma aula experimental e realmente a dinâmica é muito da hora. I'd like for you to take a minute to now think of your topic. Which one? Oh, I'm thinking about Speak No Evil. It's a kind of social horror. There are two couples involved. I've chosen a difficult one. Okay. There is a strange child. Strange children are always scary in movies. Yeah. Yeah, I don't like that. Essas aulas em grupo você pode fazer com outros 2 alunos. E aí você pode marcar com amigos ou familiares ou se aventurar com pessoas novas, o que é bacana para quem gosta de fazer amizades pelo mundo. Mas agora chegou a hora da promoção, porque sim, tem promoção. Tá rolando a Black Friday do Cambly com 60% de desconto em todos os planos anuais. Tem planos de 1 hora de aula por semana por apenas R$ 59,00 por mês. É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição para conferir todos os planos e valores. Mas assim, se você ficou interessado, mas não sabe se vai curtir, fique tranquilo. Chegando lá na plataforma, você ganha uma aula grátis para testar antes de investir. E aí, gostando, é só você escolher o plano e garantir essa promoção de 60% de desconto que vai até o dia 25 de novembro, tá? De 2022, no caso. Vocês já sabem que a gente aqui em casa adora o Cambly, mas isso é porque só tem coisa positiva, gente. Aulas práticas, com professores nativos da língua inglesa, flexibilidade na frequência das aulas, duração, Horários, temas, professores, dispositivos em que você pode fazer as aulas. além delas serem muito leves, informais e com a tranquilidade de poder errar, sabendo que você vai ser corrigido sem constrangimentos. E também, se você quiser botar os seus pequenuchos para aprender, ainda tem o Cambly Kids, que é uma versão da plataforma moldada para atender a gurizada. Então não papa a mosca, não perde essa oportunidade. Link na descrição. Bom, agora vamos lá conversar um cadinho sobre esse filme tão esperado. Ainda que Pantera Negra, Wakanda para Sempre seja um típico filme de super-herói, assim como seu antecessor de 2018, ele sabe que não é só isso, ele reconhece a sua relevância social. Então, além de compreender a importância da representatividade racial à frente e atrás das câmeras, não se exime também de abordar temas que podem soar controversos aos grupos dominantes, mas preciosos aos grupos étnicos retratados com destaque na trama. Por essa razão, o espectador pertencente a esses grupos pode ter uma experiência diferenciada pela intimidade e familiaridade com tais temas sociais, porque tá ali, vendo aquilo que sente na pele sendo retratado em tela. No primeiro filme, os governantes de Wakanda, isolados do resto do mundo, entraram em contato com os dramas e feridas de seus semelhantes afrodescendentes a partir dos testemunhos do vilão Killmonger,
que, ressentido com os efeitos da escravidão até os dias de hoje, pretendia utilizar os super recursos tecnológicos de sua terra natal para dar um troco ao mundo. Agora, em Pantera Negra 2, o pano de fundo de luta racial não foi abandonado, mas ele ganhou um outro foco. As questões negras ainda são ativadas, mas não em causa própria dessa vez, e sim pela empatia que os antagonistas do momento exigem dos bambambam de Wakanda. Ah, vocês passam umas pendengas aí parecidas com a gente, então, ó. Vamos se unir aqui. Descendentes de nativos americanos da América Central, uma alteração bem certeira em relação aos quadrinhos, os Talokans e o seu líder Namor conhecem muito bem o poder destrutivo e genocida de povos exploradores e colonizadores. Então, quando descobrem o vibrânio presente em sua região, com razão eles ficam azucrinados temendo que o passado se repita, o que dá ao filme um forte pano de fundo com uma discussão válida sobre como seria a melhor forma de lidar com nações imperialistas. E ainda que o panorama político internacional seja estabelecido de uma forma meio apressada e até adolescente, assim, aquela reunião da ONU lá que o povo entra sem mais nem menos, levando-se em consideração que é uma obra de super-heróis, pelo menos esse contexto coloca os protagonistas de Wakanda em dilemas que conquistam a nossa atenção para saber como vão conseguir resolver. Enquanto isso, o antagonista ganha uma motivação cabível e compreensível, que o roteiro consegue retratar de forma pluridimensional e o intérprete é preciso em suas emoções. Diferente de alguns colegas, eu curti o Namor. Inclusive a representação visual dele deu um ar de humildade. Ele é super poderoso, muito mais do que seus colegas, mas ele tem um quê de... Eu sou da turma, tô junto com vocês. Visto uns trapinhos aqui, umas cuequinhas vagabunda e tamo junto. E psicologicamente, tal qual o Killmonger, o Namor não é uma mera encarnação do mal, mas sofre com dilemas internos causados por suas feridas e receios, o que se reflete em suas atitudes que tendem à hostilidade. Porque aquele negócio, como dizia o filósofo Clovis Clovis. Se gato escaldado tem medo de água fria, quem for dar um banho se prepare pra ser latanhado. Agora, pra não dizer que eu achei o conjunto do Namor perfeito, eu tenho um porém. Como eu disse, eu entendo e gosto da motivação por trás de suas atitudes e o resultado delas. Eu só não gosto dos gatilhos que criam a rixa com o povo de Wakanda, que aí me pareceram muito frouxos. Sendo mais claro, o que me incomodou foi a forma como ele põe as suas motivações em prática. Sem revelar demais, mas já revelando, que diferença faz a cientista quando os exploradores já têm o produto de suas pesquisas? A diferença é causar certos contratempos para levar os personagens de um ponto A para um ponto B, o que podia ter sido melhor pensado. Mas essa é uma questão que pode ter nascido a partir das mudanças estruturais do roteiro por causa da morte do ator Chadwick Boseman. Então, meio que tentando consertar o carro andando, acabaram caindo numa cilada dessa. Mas aproveitando para falar do Chadwick Boseman, eu acredito que o projeto tocou no assunto, incrementou bem o acontecimento na trama e desenvolveu ela a partir disso de uma forma bacana. Enquanto também prestou um tributo de forma delicada, sensível, tocante, sem jamais parecer piegas ou sensacionalista. Até porque a direção não se excedeu nem em tempo e nem em tom em relação a isso. Foi no ponto, disse o que precisava, mostrou seu respeito e seguiu em frente, considerando, claro, como eu já falei, o acontecimento para influenciar no trajeto dos demais personagens. Então, tematicamente, somando todas essas questões, eu senti que Pantera Negra Wakanda para Sempre tá funcional. Inclusive, achou um bom caminho para trilhar a partir da trágica perda do protagonista do primeiro filme, o que é um baita desafio. Agora, como o entretenimento pipocão é que talvez a produção encontre seu maior desafio para se destacar. Não que tenha erros graves, pelo menos eu não achei. Porém, os acertos nesse setor também não pareceram tão altos assim. Em momento algum, esse filme me alucinou como o primeiro conseguiu. Tem um elemento novidade, ok, que influencia, mas nem tanto também. E eu tenho outras presunções do porquê isso aconteceu. Primeiro, porque no intuito de tornar o projeto grandioso, a narrativa acabou ficando meio inchada. Ora por alongar demais certas cenas que podiam ter sido um cadinho mais podadas, ora por repetir informações e dinâmicas mais do que o necessário. Isso é até cabível no formato de série, em que a trama se estende por muitos episódios que às vezes se separam por semanas. Mas um filme não precisa ficar martelando as coisas desse jeito. Se a gente não sente as 2h30 de Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, é porque o filme tinha material para tanto. Pantera Negra 2, por outro lado, não precisava de 2h41 para se contar. Mesmo tendo muitos personagens, até porque nem sempre os personagens que são adicionados agregam tanto assim. E mesmo quando agregam, o roteiro parece seguir orientações do estúdio para evidenciar mais do que o necessário, seja para justificar sua presença no filme, né? Já estão pagando o salário da pessoa
aí, vamos usar ela. Seja pra dar pistas do que ainda tá por vir na franquia. Tem o Ross lá, a Valentina, a Garota de Ferro também. Essa última mesmo, se tirasse da trama, não ia fazer a menor diferença. É realmente pra vender o futuro da franquia. O segundo ponto, pra mim, que fez com que a levada de Pantera Negra não fosse tão engajante assim, foi a forte presença da Shuri nessa trama. Sim, eu confesso que eu tenho um pré-ranço com a atriz Letitia Wright, mas não é isso não, tá, gente? Inclusive, eu fiz um puta exercício mental pra me libertar dos meus ranços e avaliar sua participação de forma isenta. E só então eu pude concluir que o carisma e a presença cênica da atriz até dão conta em intervenções mais esporádicas, como a Shuri. Mas pra carregar uma narrativa de um filme de entretenimento desse porte, que exige a nossa constante investida emocional e psicológica, aí ela não dá conta não. É só ver como o filme cresce absurdamente quando a Angela Bassett, a Danai Gurira ou a Lupita Nyong'o dominam a cena. E volta a cair quando a Letitia assume o volante. É até interessante que o filme tenha esse protagonismo dividido, mas isso evidencia o desequilíbrio narrativo, porque os personagens não conseguem ter o mesmo peso. Fora que o rumo ao qual o roteiro tenta empurrar a Shuri me pareceu muito forçado. Anteriormente, a personagem tinha um propósito importante, próprio, condizente com um histórico focado no uso da mente, da inteligência, do estudo, da pesquisa, mas aí, de repente, eis que essa sequência quer converter isso e levar a personagem para fisicalidade a todo custo. Só que se ela não teve um preparo devido, uma dedicação ao longo da vida para isso, simplesmente não encaixa. O que fica ainda mais evidentemente sem nexo quando o filme já dispunha de outras boas personagens condizentes ao papel de porradaria. Além disso, quando metem a personagem da inteligência na porradaria, de uma hora para outra e de qualquer jeito, a narrativa acaba transmitindo a sensação de atenuação dos perigos e desafios, fazendo com que eles pareçam fáceis. Artificialidade essa que deixa o passeio menos engajante. Mas tem outras coisas aqui no filme que poderiam salvar a diversão. Por exemplo, a imersão nos mundos fantásticos de Wakanda e de Talocan e as sequências de ação. Mas será que salva? Salva. Mas também não chega a impressionar, alucinar. Sendo mais claro, Pantera Negra Wakanda para sempre dá continuidade àquela bela construção de universo do primeiro filme, com destaque aos figurinos absolutamente espetaculares que unem criatividade, muita criatividade, com pesquisas históricas. E sobre os cenários, a gente já conhece Wakanda, então não impressiona tanto, mas beleza. A novidade é Talocan, claro. Mas te falar que dessa vez eu confesso que eu achei a produção de arte meio burocrática e, portanto, nem tão inspirada, nem tão fascinante, nem tão convidativa como no filme original. E assim, falando de mundo submarino, a gente tem um comparativo recente que é o Aquaman. E na minha opinião, o mundo submarino de Aquaman dá um banho nesse aqui. Tá, mas e as sequências de ação? Eu creio que elas sigam mais ou menos os mesmos padrões de Pantera Negra de 2018. E aqui eu vou praticamente repetir o que eu disse na crítica desse filme. Elas são às vezes corretas, às vezes brilhantes, às vezes muito confusas e muitas vezes há aquela habitual insistência do estúdio em substituir os atores por bonecos digitais, que ainda se movimentam de um jeito meio esquisito. Claro, a ação tem uma escala maior do que a vista no primeiro filme, principalmente no terceiro ato, com mais personagens envolvidos, um atravancamento da boba, e isso obviamente pode dar uma entusiasmada maior no espectador. Mas ainda assim eu acredito que, apesar de trechos isolados encantadores, o conjunto me pareceu mais esquemático do que impressionante. Aquela coisa, tem belos momentos, mas em geral o TB Fiscatapimba tá mais ali pra cumprir tabela, sabe? E olhe que Pantera Negra 2 tem justamente aquela dinâmica de luta distinta que eu sempre valorizo. Não é um herói e um vilão com o mesmo tipo de poder fazendo plá, 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 plá dos dois lados. Não, tem uma comunhão de poderes que possibilita circunstâncias de combate mais inesperadas. Porém, infelizmente, o inesperado nunca é alcançado. Os combates aqui são geralmente burocráticos também. Na verdade, teve um da Okoye que realmente me empolgou pra valer. E muito disso aconteceu porque o filme conseguiu, nesse momento, explorar a grande capacidade dela e também suas fraquezas. E foi uma luta bem coreografada também, deu pra compreender mais ou menos o que tá acontecendo. Mas, em geral, teve nada que me impressionou muito dessa vez, não. São sequências de ação também funcionais. Além disso, em meio a alguns visuais impressionantes construídos a partir de computação gráfica, certas inserções em chroma key chamaram a atenção pela fragilidade da composição cênica. E para completar, ainda teve uma coisa que
é que as sequências de ação no escuro são um verdadeiro desafio para os nossos olhos e nossa mente. Desse jeito, se entender o que se passa nessa sequência já é difícil, imagine poder apreciar. Aliás, isso não prejudica só a ação do filme não, tá? Prejudica também a beleza do espetáculo, já que tem muita cena no escuro aqui e o esforço da fotografia para tentar aproximar a noite e os ambientes escuros da realidade prejudica a nossa experiência com um breu constante e sofrível. Gente, o filme é pura ficção e invencionice. Aceitar uma fotografia noturna menos realista e mais agradável aos olhos seria o de menos. Mas, por algum preciosismo equivocado, esse acaba sendo mais um ponto que poderia ajudar o nosso deleite, mas é mais uma oportunidade perdida pelo filme. Destrói a obra? Não destrói, claro que não, mas também não ajuda a tornar a experiência mais incrível. Então, juntando esses fatores quanto ao espetáculo de Pantera Negra 2 e vendo o diretor Ryan Coogler estagnado em relação ao que ele tinha apresentado no primeiro filme, isso me leva a deduzir que talvez ele não seja um grande diretor de filme e espetáculo, como por exemplo o James Wan é. Talvez o forte de Ryan Coogler seja o drama, Creed e Fruitvale Station que o digam. E até aqui em Pantera Negra 2 a gente pode comprovar isso vendo que as questões sentimentais, emocionais e sociais dos personagens e do tom geral do projeto estão muito bem domadas, além de uma direção de elenco em geral irretocável. Até a Letitia Wright mesmo, que pode até não ter tanto carisma ou peso cênico, mas pelo menos está atuando direitinho. Então, no frigir dos ovos, Pantera Negra Wakanda para Sempre exige um investimento psicológico do público e supre muito bem com uma carga dramática na medida. Porém, enquanto filme de ação e aventura do subgênero de super-herói, grandioso como ele tenta ser, na hora do filme premiar o espectador com sequências de encher os sentidos, não consegue ir muito além do funcional e dificilmente consegue alucinar qualquer sentido, mesmo tendo espaço, oportunidade e duração suficiente para isso. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. E lembrando que o Cambly tá com promoção de 60% em todos os planos anuais, dá uma conferida no link na descrição para você conhecer os planos e as oportunidades, porque você consegue encontrar plano lá a partir de R$ 59,00 por mês, tendo 1 hora de aula por semana. Link na descrição para você pegar o seu descontão. Belezura, Jaelson. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tô dando um tempinho aqui para vocês poderem clicar nos vídeos aqui ou se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Se você costuma frequentar aqui bastante? Se for o caso, então, se inscreve. Fica aí, vai ter bolo. Tchau!